Olá, vamos para a nossa aula número 2. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da estrutura básica do texto, vamos ter uma visão panorâmica da coisa, uma visão holística. Nós vamos falar também sobre a classificação e manifestação dos tipos de texto de redação cobrados no vestibular e concurso Brasil afora. Esse é um capítulo do meu livro, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. E também vamos analisar uma redação geral, uma redação que vai mostrar para vocês essa questão estrutural, essa questão estética, essa questão das proporcionalidades das partes, para que você tenha uma visão mais panorâmica, mais holística, do que é para ser feito ao longo desse curso e também quando você for treinar a sua redação aí. Então, eu gostaria de começar compartilhando com vocês um dos arquivos que também estará disponível, né, durante o curso. Vou disponibilizar meus arquivos para vocês estudarem, acompanharem as videoaulas também. Esse nosso primeiro arquivo irá tratar a respeito da estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo. Eu gostaria de compartilhar sobre o conceito básico, né, o que é, quais são as partes, como se divide, mas eu quero alertar você que não pule, não passe, não acelere, porque muito embora seja a parte básica, eu vou dar uma aprofundada boa para que você entenda, né? Mesmo você que não é mais iniciante no texto dissertativo argumentativo, eu tenho certeza que você tem muito a aprender com a aula de hoje. Então, se você está iniciando no ato de escrita, se faz tempo que você fez uma redação, é muito importante que você assista. Mas você também, que já está aí manjado de concurso, que já faz um bom texto, é muito importante que você dê uma analisada no que eu tenho a lhe oferecer hoje, a lhe dizer, porque muitas vezes a gente acerta por sorte, e eu não queria que você usasse a sorte aqui como critério, né? E sim que você realmente soubesse. Então, nós vamos analisar em primeiro lugar o que é esse texto, né? Um gênero textual que é exigido em vestibulares e em concursos públicos, e que ele é bem característico, ele é bem específico, né? E eu gostaria de ter com vocês uma conversa a respeito de algumas nomenclaturas que surgem no decorrer da leitura, tanto do edital como da própria prova, né? Que você vai também topar com outros vestibulares e concursos Brasil afora. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A prova de redação ou a prova discursiva exigirá de você a produção de um texto em prosa. O que significa prosa? Estou dizendo porque vários candidatos já me procuraram dizendo que quando leram a proposta, o comando, e lá tinha dizendo, elabore um texto dissertativo argumentativo em prosa, o aluno não sabia dizer o que significava esse nome e achava que prosa, fazer um texto em prosa, era prosa é arte, na figura, na linguagem dos mais antigos, é dialogar. Então, o aluno chegou para mim relatando que teve que construir um diálogo durante o texto. E eu fiquei, cara, não era para ter feito. Por que o nome prosa está lá? Porque o nome prosa significa que o seu texto não vai ser um poema, vai ser um texto que é feito em parágrafos, porque o texto em poema ele é feito em verso, o texto em parágrafo é feito em prosa. E é muito importante que você saiba que o texto em prosa, feito em parágrafo, ele tem como unidade básica o parágrafo é que é a alma de qualquer redação, e que esse parágrafo ele é constituído em períodos, e que existe uma espécie de hierarquização, de organização estrutural dessa hierarquização, do mais importante, do período que é secundário, do período que é adjacente, e que é essa ordem de importância dentro de um parágrafo que vai determinar a linearidade do teu raciocínio, a explicitação do teu raciocínio. É por isso que ele fala que tem que ser em prosa, né? Existe um porquê dessa nomenclatura estar aparecendo aqui. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ser adquiridas por você ao longo da escolaridade, né, ao longo de sua formação como pessoa, e que essas competências elas vão ser avaliadas com aqueles critérios que nós avaliamos no edital, os critérios de correção da banca. Esses critérios da banca no CEP, elas são divididas em 4, né, mas existem
bancas de vestibulares que cobram 5 critérios de correção. Existem outras bancas, como as carreiras militares da SPSEX, que costumam cobrar 10 critérios de correção. Mas, afinal de contas, a quantidade de critérios ou a quantidade de pontos que cada critério cobra depende muito apenas da banca, porque não varia. Os critérios de correção de uma redação sempre serão os mesmos. Eles vão sempre avaliar a gramática, a coesão textual, a coerência do texto, a profundidade do argumento, a obediência ao tema, a obediência ao gênero textual solicitado. Então, quando a gente avalia os critérios de correção da banca, também, obviamente, é para dar ênfase ao que aquela banca que você vai prestar concurso quer especificamente, e também para que você se familiarize, para quando houver a necessidade de entrar com recurso, você saber como cobrar, como ver se você foi realmente bem corrigido. Então, não se esqueça que quando ele fala sobre essas competências adquiridas ao longo de sua formação, são justamente os critérios de correção que serão cobrados durante o texto, né, durante a avaliação do seu texto. Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista. Não se esqueça que a defesa de um ponto de vista é o que difere a prova no CEP da prova SEBRASP, por exemplo. E que ainda há uma outra especificidade no CEP que se diferencia de provas como a FGV, que também cobra um ponto de vista, mas que ela é mais expositiva. Enquanto que a defesa de um ponto de vista do NUCEP, ele é mais opinativo. Eu vou já explicar isso para vocês, tá bom? Eu vou usar até um capítulo do meu livro que eu estou lançando para dar essa aula para vocês de como há uma classificação e uma manifestação de temas de vestibulares e concursos Brasil afora, que é necessário que você fique atento para saber em qual lugar pisar direitinho aí e também para projetar melhor a sua linha de raciocínio. Esse ponto de vista é uma opinião a respeito do tema proposto, e que essa opinião tem que ser apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Esse é o objetivo grande, né, o grande objetivo do teu texto. Seu texto também deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Você já deu uma olhada nisso, é o critério de correção número 1, né, da sua banca aí, do seu texto. E o seu texto também tem que elaborar uma solução para o problema. Você também viu no edital, na aula número 1, que é necessário que você elabore uma solução e que haja também respeito aos direitos humanos. Lá no edital tem dizendo isso. Nós vamos entender direitinho o que significa essa questão de respeito aos direitos humanos, essa questão da proposta de intervenção social, enfim. Então, agora eu quero aprofundar um pouco a respeito de cada palavra dessa que eu selecionei aqui com você, para que você tenha noção, né, de uma síntese aí de ideias do que significa, né? Já sabemos, por exemplo, que a palavra prosa, ela significa um texto escrito de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é, grosso modo, a exposição de uma ideia, fatos ou de uma história. Então, qualquer romance, notícia, livro didático, qualquer texto de redação que você lê, Brasil afora aí, vai utilizar o parágrafo, né? Um texto corrido, e se difere do verso. Não se esqueça, parágrafo obedece margem direita e esquerda. Parágrafo tem aquele espacinho inicial em todos os parágrafos, quando você começa quando a sua professora lá da infância ele mandar botar 2 dedinhos. Pois é, não bote 2 dedinhos não, porque seu 2 dedinhos viraram 2 dedão, bote só 1, tá? Mas não esqueça que tenho que ver em seu texto que você fez parágrafo. Se você fizer um texto de fora a fora com um único parágrafo, eu vou chamar o teu texto de monobloco e vou punir severamente a tua redação, tanto na estrutura textual como na coesão textual. Então, é muito, muito perigoso e é muito comum também. Parece uma bobagem que eu estou falando, mas é muito comum eu ver as pessoas fazendo redações com 1 parágrafo, 2 parágrafos, sendo que, na verdade, há uma obediência a pelo menos 4 parágrafos, e eu vou explicar por quê mais um pouquinho lá na frente. Dissertar vem do texto dissertativo, argumentativo, então o D do dissertativo é esse dissertar aqui, que significa expor. Você vai convencer, ou seja, argumentar por meio da exposição do conhecimento, que seja de forma sistemática, abrangente, profunda. Você vai expor o conhecimento, você vai convencer alguém que você tem razão por meio da profundidade de conhecimento que você tem a respeito do tema. Existem várias formas da gente convencer.
Uma das formas de convencer, por exemplo, é a propaganda, usando imagens, usando vídeos, usando o choro. Choro eu convenci o meu pai a me dar as coisas chorando. Pai, me dá. Não, caímos lá chorando. E pai me dava as coisas. Muito embora no vestibular e no concurso a gente tenha vontade de chorar, mas lá não é através do choro que você vai convencer que sua opinião tem razão. Você vai ter que ser através do conhecimento, da exposição de um assunto de forma sistemática, abrangente e profunda. É por isso que se chama TDA. É o tipo textual que visa argumentar por meio da informação. E que, como você já sabe, argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovem. Eu preciso que você me dê uma prova. Não esqueça. Eu estou, sim, querendo que você argumente, mas que você prove o que diz. Eu preciso, sim, ouvir tua opinião, mas eu preciso que você me prove que a sua opinião tem fundamento. É aí onde a gente diferencia um bom argumento de um argumento não tão bom. Então, gente, para sintetizar, o argumento é normalmente baseado em premissas. Esse nome aqui veio até do livro do Aristóteles, né? Eu tirei de lá. Eu li o livro dele sobre argumentação, e ele associa a premissa ao fato. E que você, ao analisar o fato, você chega a uma conclusão. Essa conclusão é que vai trabalhar a sua opinião. Então, eu tenho premissas e conclusões, sendo que conclusões é a sua opinião. Ou seja, analisando o que aconteceu, o fato que aconteceu, a que conclusão você chega? Então, é isso que é um argumento. O argumento é a associação da opinião mais o fato. Só opinião não é argumento, só fato é uma exposição de informação. A gente tem que associar as duas coisas. Então, no entanto, todas as premissas devem ter como alicerce um sentido lógico. Caso contrário, o resultado não vai ser verdadeiro, ok? Isso é uma coisa que eu tirei do livro de Aristóteles. Existe também um critério chamado coerência textual, que também é avaliado no critério de correção número 3. Muito embora apareça de forma subjetiva como critério de correção, mas a coerência textual, ela faz parte dessa obediência hierárquica dos parágrafos divididos em períodos, que um é mais importante que o outro, um é superior, um é principal, o outro é secundário, o outro é adjacente, e essa questão é que determina a coerência do teu texto. Inclusive, é algo que nós usamos até para analisar o discurso das outras pessoas, né? Como é que a gente sabe que fulano está falando a verdade? Ou como é que a gente sabe que fulano é confiável? Analisando o discurso, analisando a coerência do discurso que a pessoa traz para a gente. Do mesmo modo, também seremos avaliados no nosso discurso, na nossa redação, quanto à logicidade do nosso texto, quanto à concretude do nosso pensamento. Isso é coesão textual, coerência textual, que se dá por meio da ligação, do nexo, da harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Eu preciso ver que a ideia A, ela foi continuada pela ideia B, e que não houve salto temático, não houve mudança de raciocínio. Essa ideia B, ela precisa também ser conectada com uma ideia C. E entre a ideia A, B, C, há uma progressão de sentido, não há um salto temático. Nós vamos aprender isso direitinho, tá bom? A coesão textual já é a relação entre os elementos de um texto, de forma a auxiliar na sua compreensão, sendo que essa relação se dá por meio de elementos responsáveis pela coerência, né? É através dos elementos de coesão textual que nós estabelecemos a relação de sentido entre uma ideia e outra. Precisamos também analisar que ela está limitada à estrutura do texto, pois não se considera os elementos extralinguísticos, ou seja, eu não vou avaliar a aceitabilidade, a situação comunicativa, eu não vou avaliar a intencionalidade, eu não vou avaliar a questão do dado e do novo, que são todos os critérios de textuais, que inclusive são defendidos por grandes linguistas, como Engelhard e Koch, que definem os fatores extralinguísticos. Nós vamos também trabalhar a modalidade escrita formal da língua. Eu acredito que isso aqui ficou bem claro na aula número 1, né? Como a gramática é corrigida na redação. E que eu quero destacar também
para a linguagem da norma culta. Você não pode usar expressões populares, não é isso? Você tem que usar corretamente a norma gramatical, as regras gramaticais, mas não é só isso. Também a linguagem informal ou coloquial, ela não é bem-vinda no teu texto. Você não pode usar expressões populares, mesmo que tenha mesmo que eu use não, aspas, não é para disfarçar seu nível de linguagem, não. Ela serve para dizer uma ironia, né? Citar uma ironia, ou para que você cite uma citação, faça uma citação de uma pessoa referenciando, né, aquela citação, você usa aspas. Aspas não é para disfarçar sua linguagem popular, sua linguagem coloquial, não. A linguagem coloquial, ela é proibida e ela penaliza, tá bom? Também ela não pode usar, nós não podemos usar nossa linguagem cotidiana, né? Nossa linguagem espontânea. Nós temos que usar uma linguagem realmente formalizada, erudita. Não precisa ser o estrelismo, do brilhantismo, das linguagens mais difíceis, das palavras mais difíceis que até atrapalham a comunicação. Mas você não pode se apegar a expressões populares ou a forma de falar como se fosse a forma de escrever. Elas se diferenciam e o texto quer deixar, ou o edital quer deixar isso bem claro para você, para que você não cometa esse erro, né? Nós temos também essa proposta de intervenção no edital, que diz que é uma solução para o problema discutido ao longo do texto, que deve se apresentar, né, os 5 elementos, você viu lá, que são o agente, a ação, o modo meio, o efeito ou finalidade e o detalhamento. Você percebeu que a pontuação do critério número 4 vai se dar por meio da quantidade de elementos presentes no teu texto. Então, muito cuidado com essa proposta. Por fim, gente, nós temos que também saber a respeito dos direitos humanos. Em primeiro lugar, os direitos humanos são uma norma, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, os países signatários, eles seguem obedecendo a essa necessidade de respeitar os seres humanos por conta da dignidade, que é um dos direitos fundamentais, que está, inclusive, no nosso artigo 5º, e que quando uma pessoa fere os direitos humanos na redação, dependendo da banca, ela é penalizada seriamente, entre 20% ou a mais, e tem bancas que zeram a redação, caso o aluno fira os direitos humanos na proposta ou no discurso. No CEP, por exemplo, ela penaliza os direitos humanos se você cometer, né, ferir os direitos humanos em qualquer momento do texto. Já a FGV, através do Enem, eles só penalizam o critério de competência 5, que é a solução do problema. Eles dão 0 na competência 5, mas a no CEP não penaliza apenas se você ferir os direitos humanos na competência, na questão da solução do problema, né? Ela vai avaliar todo o texto e se você tiver cometido algum deslize nessa parte, eles vão penalizar severamente a tua redação. Por isso que é importante você também saber, né, que direitos são esses, pelo menos uns pilares que sustentam os direitos humanos. Partindo dessa análise, né, dessas expressões que compõem a nosso edital, eu vou falar um pouco sobre a estrutura básica, né, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Embora você já tenha ouvido falar sobre essa estrutura básica, sobre essas partes, eu quero que você entenda mais a questão estética da organização do texto. Nós temos aqui a necessidade que você enxergue a introdução como o primeiro parágrafo, o desenvolvimento como o segundo e terceiro parágrafos e a conclusão como o quarto parágrafo. Nós temos uma sequência de partes. Quantas partes tem um texto dissertativo? 3. Mas quantos parágrafos? 4. Professor, eu posso fazer menos 4? Não. Por que não? Porque lá diz que a gente tem que defender a nossa tese, nosso ponto de vista, com pelo menos 2 argumentos. E se são 2 argumentos, então tem que ser 2 parágrafos de desenvolvimento. Um fica para a introdução, outro fica para a conclusão. Professora, posso fazer mais de 4? Não deve. Lá na banca, que eu acho que até esqueci de mostrar para vocês, vai ser entre 30 e 40 linhas. Eu amei o espaço que eles deram para a gente, no mínimo 30 e no máximo 40 linhas, está lá no edital. E que isso significa que a gente pode até fazer, sim, mais de 4 parágrafos. A gente pode fazer
um de introdução, 3 de desenvolvimento e mais um de conclusão, que ficam 5 parágrafos, tranquilo, maravilhoso fazer dessa forma, até porque a gente vai precisar mesmo de bastante espaço para encaixar todas as nossas ideias, ou toda a necessidade de, além de argumentar e expor o conhecimento, a gente ter que usar uma fundamentação teórica para defender um texto de opinião contundente, né, de dizer se eu sou a favor ou contra. Então, que legal que eles me deram mais espaço. E como eles deram entre 30 e 40, então eu não preciso fazer exatamente as 40. Você pode fazer 35, 33. Obviamente que eu quero que vocês aproveitem o espaço das 40 linhas para ser mais convincentes. Então, nós temos essa estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu quero que você entenda que cada parte dessas, né, é preciso estar no teu texto, porém que existem partes que poderão ocupar mais do que um parágrafo, ok? Ficou claro isso? Beleza, então vamos começar com a parte introdutória, vamos entender como vai funcionar essa parte introdutória. A introdução é o primeiro parágrafo do texto, que tem entre 6 e 7 linhas, podemos até nos estender a 8 ou 9 linhas, visto que teremos agora 40 linhas, né? Tem a missão de apresentar o tema ao leitor, isso é muito importante. Eu vou te ensinar várias coisas que você deve colocar na sua introdução, para que ela fique melhor, para que ela fique mais interessante, mas não é obrigado você seguir o que eu vou lhe dizer. Porém, apresentar o tema ao leitor é a função da introdução, então é uma coisa obrigatória. Apresentar o tema e o ponto de vista, que é o que a gente chama de tese, é o que é obrigatório fazer na introdução. As demais partes que eu vou te ensinar, elas são opcionais. Você não precisa botar. E, se você botar, ela fica melhor. Se você não botar alguma dessas partes, também não está errado. Contanto que tenha a apresentação do tema e a tese. Então, eu vou te explicar a fórmula ideal para que sua introdução fique extremamente interessante, justamente para chamar, para captar a atenção do nosso corretor. E essa introdução, ela tem que ser criativa, é por isso que eu detalhei mais do que apenas o básico, apenas o obrigatório. Ela tem que ser chamativa, porque você tem concorrência, né? Vão ter 2 corretores te analisando e você tem que chamar a atenção deles. Tem que ser forte, para que antecipe o caminho que o texto vai percorrer, que é o que a gente chama de projeto de texto. Ela tem que ser realmente a fisgada da tua nota, né? Ali o corretor está lendo várias redações, assim que ele chegar na sua, ele deve se atrair por ela. Por isso que nós vamos fazer ela tão detalhada e tão criativa e tão forte, para que nós saiamos à frente da nossa concorrência. Deve também definir a problemática de forma específica para direcionar o leitor àquilo que foi apresentado pela proposta de redação. A proposta de redação é a prova que você vai receber no dia. Essa proposta vai ter, né, uma temática, você vai ter que identificar essa temática e apresentar esse tema ao leitor, isso é obrigatório. Porém, além da proposta, né, além do tema, você também tem que apresentar o ponto de vista, também é obrigatório. Mas as partes de ser criativo, chamativo, forte, antecipar o caminho percorrido, é uma coisa que você vai fazer para angariar pontos além da concorrência. Como faremos a nossa redação de forma criativa? Para chegar a essa criatividade, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar com o repertório sociocultural, que você viu lá, que é um dos critérios de correção da banca, né? Apresentar uma fundamentação teórica com base no conhecimento científico ou cultural, você viu lá. E esse repertório, ele precisa ser produtivo, você viu esse nome lá também. O que significa produtividade? Significa que você está usando o seu repertório a um determinado propósito, para você conseguir identificar, ou melhor, deixar-se identificar que propósito é esse, a gente precisa comentar esse repertório. Esse comentário do repertório é você trazer à vida real algo que muitas vezes é fictício, é cultural, está ali no filme, no livro, na série, no desenho animado, de onde você tirou, talvez uma coisa fictícia, cultural,
Agora você costura com a vida real. Esse comentário, ele é uma ponte, ele é um gancho que você vai associar a sua temática, né, o tema, a uma coisa que vai lhe mostrar certa cultura, certa erudição. Você vai mostrar que tem um conhecimento para além, né, do próprio senso comum. Então, como você já sabe que é um critério de correção, nós vamos colocar. Professora, é obrigado botar na introdução? Não. Você precisa colocar no teu texto. O ideal é que se coloque 3, um na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Desculpa, um na introdução e 2 no desenvolvimento. A conclusão já não é nessa missão, né? Não tem a missão de argumentar. Então, quando você estiver introduzindo, que nós usemos o repertório para chamar a atenção, para mostrar que nós temos um lastro, né, cultural um pouco mais avantajado. E, a partir desse comentário, a gente promove a produtividade do nosso pensamento. Nós temos que conectar esse repertório ao tema central, mais especificamente à tese que você vai defender. E depois a gente tem que arrematar, ou seja, finalizar o raciocínio. Isso daqui leva entre 7, 8 linhas, talvez um pouco mais. O ideal é que não passe disso, porque eu quero que você foque no argumento. Mas o repertório sociocultural, com o seu comentário, que vem depois a apresentação do tema, ou seja, da frase temática, de modo problematizado, e que você traga até mesmo o juízo de valor. Por quê? Porque a gente precisa colocar a nossa opinião. Depois que você põe a opinião favorável ou contrária, que é o juízo de valor, você vai apresentar uma causa, uma consequência, como tese A e B, para poder problematizar e conseguir solucionar na conclusão, para poder finalmente colocar um conectivo de conclusão e associar uma finalização do raciocínio, que é o que eu chamo de arremate. Olha só quantas etapas eu tenho que colocar somente na minha introdução. É por isso que a letra tem que ser pequena. Mesmo que a gente tenha 40 linhas, que aparentemente é grande, na verdade não é tão grande assim, e você vai precisar, né? Nós vamos fazer uma letra um pouco menor, tá bom? Durante o desenvolvimento, nós vamos ter entre 2 ou 3 parágrafos. Você que decide. Como lá não tem dizendo que é obrigatório 3 parágrafos, eu lhe digo que sim, é obrigatório pelo menos 2. Por quê? Porque nossa tese tem que ser defendida com pelo menos 2 argumentos. Então, quando você for fazer o segundo e o terceiro parágrafo do seu texto, quem sabe, como eu falei, até um quarto, mediante essa possibilidade de 40 linhas, cada parágrafo deve conter também entre 7 e 8 linhas. Como nós temos 40 linhas, você pode se estender ali 9, 10 linhas de argumento, não tem problema, justamente por nosso espaço. Cuidado para não ultrapassar as 40 linhas, que aí, minha amiga, a cobra fuma, viu? Porque nós temos que tomar cuidado com o critério de correção. E lá na banca do CEP, se você fizer a menos de 30 linhas ou mais de 40 linhas, ou seja, escrever fora da caixa de texto, você vai ser penalizado pelo que passou, pelo excedente. Então, e também pelo que sobrou, né? O número de linhas sobrando, além das 30, para quem das 30, também teremos pontos a menos. Então, a gente tem que tomar cuidado. E deve retomar um aspecto da tese. A gente tem que retomar, durante o nosso argumento, algo que já foi projetado na introdução como tese. Simplesmente ratificando também o nosso juízo de valor, porque nós temos que definir se somos favoráveis ou contrários ao tema. E essa proposta é a tradição. Eu vou te ensinar até 2 formas de fazer essa redação, porque eu tenho muito medo do NUCEP virar aí, dessa banca dar uma virada aí na forma como ela propõe a redação, e você está acostumado a tomar decisões a favor ou contra, acaba se embananando. Eu vou te ensinar como a gente vai fazer as 2 coisas, tá bom? E isso tem que ser apontado na introdução, por quê? Porque a introdução já faz esse papel de apresentar o projeto, a linha de raciocínio que será usada, né, no decorrer do texto. O objetivo, então, do desenvolvimento é retomar e provar o ponto de vista, não se esqueça. O mais importante é o nosso ponto de vista, e ele tem que ser provado. Então, a gente tem que retomar aquilo que a gente produziu lá na introdução. E como são irmãos gêmeos, né, nós vamos usar a mesma estrutura, o mesmo objetivo,
porém, cada um num parágrafo diferente. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de 2 ou até 3, né, no caso da prova de bombeiros, porque lá nessa prova vai ter 40 linhas. Tome cuidado, porque eu estou tendo como base o último edital no CEP, mas quem vai reger quantas linhas, obviamente, quantos parágrafos você vai fazer, é o edital da banca que você vai, do concurso que você vai prestar. Então, muito cuidado. E esse negócio de mesma estrutura, mesmo objetivo, é porque, como eu disse, são irmãos gêmeos. Tem que ter a mesma proposta de retomar o aspecto da tese. Como a gente tem um juízo de valor e duas opiniões que provam por que eu sou a favor, por que eu sou contra, eu tenho que retomar todas essas 3 coisas, né? Essas 2 ou 3 coisas que a gente apontar aqui. Cada um com suas particularidades, cada um com suas coisinhas específicas. O argumento 1 retoma uma parte da tese, o argumento 2 retoma a outra parte da tese, né? A gente tem que focar nessa estrutura proposital de colocar 2 ou 3 partes específicas durante a tese, para que nosso desenvolvimento seja bastante estratégico. Qual é a fórmula? Conectivo, mais retomada da tese A, parte A, explicar por que eu achei isso, trazer uma fundamentação teórica, colocar uma sequela, uma consequência dessa linha de raciocínio, usar um conectivo de conclusão para finalizar o meu raciocínio, finalizar o meu argumento. Eu vou te dar uma aula mais intensa, mais profunda sobre isso, tá bom? Hoje nós temos uma visão mais panorâmica da redação. A conclusão é a terceira parte, e que fique claro que conclusão é uma coisa, e que solução é outra coisa. Você viu que o edital exige uma solução, mas a solução não é exatamente a conclusão. Concluir é fazer um desfecho do raciocínio. É necessário retomar todos os pontos principais que foram discutidos ao longo do texto. Não é só a solução. Muita gente perde ponto, inclusive na competência de critério número 3, por causa dessa questão do projeto de texto, né? Do 2, pela questão da ausência da conclusão, e do critério 4, porque a 4 é a solução do problema, mas não vou só solucionar o problema, eu vou chegar a uma conclusão e apresentar a proposta. Como apresentar uma solução já vai retomar os pontos principais de debate, né, discussão, porque nós vamos concentrar o problema nessa discussão. Então, quando eu estiver fazendo a solução, já estou retomando parte do meu texto. Mas eu não posso esquecer da introdução, eu não posso esquecer de um lado positivo que você trouxer. Não é só a solução, tem que ter a retomada do raciocínio. E aqui é onde muita gente está se embananando aí. Elabore solução de problema para cada... Aliás, elabore a solução, desculpa repetir, para cada problema apontado durante o teu texto. Você lembra que ele pede no edital que é preciso estar em diálogo com o tema, com o que foi apresentado? Pois é, para a gente manter essa relação, é só você olhar lá qual foi o problema que você apontou e solucionar especificamente ele. Vou te ensinar como faz, tá bom? Fórmula, conectivo de conclusão, na introduçãozinha do parágrafo 4, retomada do raciocínio no geral, que normalmente é a nossa tese e o nosso juízo de valor. Depois eu dou uma proposta de solução para o problema A, outra solução para o problema B e o conectivo de conclusão para finalizar o raciocínio. Não se esqueça que eu tenho um arremate nos 4 parágrafos, porém, cada arremate é diferente um do outro. Mais para frente eu vou te explicar, tá bom? Aqui eu tenho que tomar cuidado apenas com a identificação do problema de forma específica e a solução específica. Tia, eu tenho que... Meus alunos de tia. Professora, eu tenho que obrigatoriamente dar 2 soluções? Não. Você tem que solucionar os 2 problemas. De forma unificada ou não, o ideal é que não seja unificado, que você realmente elabore as 2 propostas diferentes, tem que ter essa conexão com o que foi discutido, porque isso é um dos critérios avaliados. Pois bem, meu povo, vocês agora têm uma noção bem geral, bem holística, bem ampla, bem completa do texto dissertativo. E, embora rápida, eu dei a fórmula de cada parte delas. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Avaliar de uma por uma, analisar através de exemplos
cada partezinha dessas e colocar em prática essa fórmula. Eu quero mostrar para você que não é uma receita de bolo, sim, é uma fórmula que você aplica para chegar à profundidade e, especialmente, à obediência dos critérios que a banca exige. Essa fórmula foi muito pensada. Passei anos trabalhando com redação e comparando as redações para chegar nessa fórmula. Então, eu quero que você se aproprie aqui dessa receitinha, não é uma receita de bolo, quer dizer, mas dessa fórmula para você construir a sua própria redação, né? E eu vou te ensinar como é que faz isso nas próximas aulas, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero mostrar para você ainda uma redação, eu quero te mostrar de forma ampla, né, de forma por cima, vamos dizer, até, de uma das redações que tirou a nota máxima, né, uma redação simples, né, redação bem bonita, porque é digitada, né, essa letra não existe, é uma letra de computador, mas o propósito é que você analise todas as partes. Você acha que passando esses parágrafos com a sua caligrafia para a redação de uma folha oficial, você usa menos de 40? Quero saber se você acha que usa menos de 40 linhas. Olha o tamanho desses parágrafos, né? Certamente não. Certamente aqui é um texto que vai usar entre 30 e 40 linhas, mas que você não usa somente 30 por causa da sua letra, né? E sim, essa pessoa fez em 30 linhas, viu? Essa pessoa aqui, o nome dela tá aqui em cima, olha só, Mariana Maria Hidalgo da Costa, é uma redação que foi publicada pelo Ministério da Educação, numa cartilha sobre redação. Você pode digitar no seu Google, cartilha de redação do participante 2022, que vai aparecer essa proposta aqui, são várias páginas, são 46 páginas, e existem outras redações, mas eu quero mostrar para você apenas a questão estética, né? Não dá para ver aqui a redação dela feita, mas é uma redação que o próprio Ministério da Educação transcreveu como modelo adequado. Ele traz também até um comentário aqui embaixo, ó, da redação da pessoa, tá vendo? Mas eu não estou interessada na correção dela, eu quero que você observe o tamanho dela e como ela constrói as partes, né? Em especial para os conectivos. Isso não é um conectivo atraente, é um conectivo de iniciação que ele não é argumentativo, ele é referencial. Depois eu digo qual a diferença. Mas eu tenho conectivo de consequência bem aqui, olha só. Eu tenho um conectivo de conclusão aqui, ó. E dentro do texto, eu vou ter também uma costura interessante. Eu tenho o repertório sociocultural, eu tenho o comentário associado, né, pela proposta, tá aqui a proposta, e a proposta de redação era essa, né, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Veja que ele fala de registro civil, de invisibilidade, né, de como essa parcela também é excludente, porque não tem o documento, enfim. E, no final, ela me dá por quê? Por causa do desconhecimento acerca das formas de obtenção do registro, também, como consequência, né, nós temos a restrição de um conjunto de garantias constitucionais. Veja que eu tenho um conectivo de conclusão para poder haver a finalização, que eu chamo de arremate. Então, todas as partes que eu preciso de um texto, de uma introdução, estão presentes nessa redação. Durante o argumento, eu também tenho, né, o conectivo, depois eu tenho a retomada dessa tese que ele projetou com a palavra desconhecimento, que ele retomou com falta de informação, que é a mesma coisa. Depois ele traz uma fundamentação teórica, né? Com a fundamentação teórica, ele traz também uma explicação, né, o comentário dessa fundamentação teórica, que valida, que promove a produtividade do repertório. Depois ele traz também, né, uma consequência, ó, conectivozinho de finalização, de conclusão, para poder fazer uma finalização do raciocínio. Nós ainda vamos fazer a nossa um pouquinho melhor, porque eu quero mais estratégias argumentativas mediante a nossa possibilidade de uma maior redação mediante o número de linhas. Nós temos a mesma estrutura no argumento 2, depois a gente tem na conclusão a retomada do raciocínio, para depois ele me dizer qual é o efeito que ele vai dizer, o agente adequado,
o detalhamento desse agente, depois a ação que o agente tem que botar em prática e o modo ou meio de execução dessa ação para poder chegar também numa finalização e um detalhamento a mais dessa finalização. Eu tenho aqui uma proposta de intervenção apenas, uma única, mas bastante proveitosa, bastante detalhada, e eu quero que você analise essa versão, né, essa questão de como a redação é feita. Olha só, tamanho dela, a letra pequena, e pode ter certeza que a letra dessa pessoa era bem pequena para caber tanta informação em apenas 30 linhas. Nós vamos ter 40 linhas até, é uma bênção, né, para quem vai fazer o concurso do bombeiro, porém, pode ser que em outras provas à frente, ele não dê tanta linha assim. Então, tome cuidado quando você for fazer no CEP, tá bom? Tem que ler, galera, tem que tomar cuidado quando vai fazer qualquer prova. O edital tem que ser lido, tem que ser sublinhado e obedecido. Por fim, a nossa aula de hoje, ela vai encerrar com um dos capítulos do meu livro, que fala a respeito da classificação e manifestação. Eu quero dizer que eu tenho 15 anos de professora, eu tenho 15 anos que sou professora de redação, e por várias vezes fui questionada sobre que tipo de base eu tenho para chegar à análise, né? Você tirou de onde? Eu tirei da minha cabeça, viu? Que eu vou te mostrar a partir de agora, eu tirei da minha cabeça. Não tem nenhum livro, não tem nenhum vídeo no YouTube, não tem nada que possa te ajudar dentro dessa mesma linha de raciocínio que eu vou te dar agora. Ele é meu. E quem foi que me disse que eu tenho essa autoridade, né? Quem foi que disse que eu tenho o cacife para chegar a uma conclusão minha que contraria, não contraria, mas que é, sim, novidade a respeito de outros cursos de redação que você tem adquirido, outros lugares que você já frequentou. Eu acredito que se você ouviu falar sobre o que eu vou lhe dizer agora, são pessoas que já vieram de mim, já me ouviram, já me consumiram como produto, né? E que também concordam com a minha linha de raciocínio. E sim, conheci uma pessoa em Teresina que tem uma visão muito parecida com a minha, e conheci um professor em Fortaleza também, que tem também um pouco daquilo que eu estou apresentando aqui, que serviu apenas para embasar, fortalecer ainda mais a minha forma de pensar. E retirei isso dos meus 15 anos de profissão como professora de redação. Hoje, eu sou concursada do Estado, do município, concursei do Estado do Pernambuco também, sou professora de rede particular e tenho 15 anos de experiência, como eu falei, e são muitas redações que eu corrijo Brasil afora. São muitas bancas que eu avalio, eu tenho muitos clientes online também que me procuram para outras bancas que muitas vezes nem é as que eu tenho tanta familiaridade, mas como eu já domino bem os critérios de correção, eu acabo também assimilando como a banca corrige, e eu quero dizer para você que essa é a minha forma de ver como há uma diferenciação de redações Brasil afora, vestibulares e concursos. Então, capítulo de um livro meu, que estou tentando fazer, já está com alguns anos que eu escrevo esse livro, fé em Deus, eu lanço aí daqui para frente, que se baseia na classificação e manifestação do TDA. Como você já sabe, existe uma diferença entre texto dissertativo e texto dissertativo argumentativo, lembrando que o texto dissertativo, ele não exige uma tese, ele não exige que um candidato elabore um ponto de vista. O Sebrasp, por exemplo, ele é assim. Prova do Sebrasp já me dá os aspectos A, B e C, que devem ser apresentados na introdução, todos os três, desenvolvidos no D1, no D2 e na conclusão. Ele automaticamente me dá a tese. Já a prova do Enem, feita pelo INEP, é uma prova de nível nacional, a nossa maior prova do Brasil, né? Fora a FUVEST e Enem, acho que as outras são bem menores. E ela não dá, né, as teses. Você é quem vai ter que escolher por meio do que a gente chama de problema social. Já a prova no CEP, ele não quer apenas que você discorra causa e consequência, ele também quer que você me dê um juízo de valor, que é o que a gente chama de opinião, que é você ser contrário ou favorável ao tema proposto. Até agora, a prova do Enem se organizou, do INEP, né, no CEP, se organiza assim.
Até a prova, a última prova que no CEP, que cobrou prova discursiva, propôs, era que você se posicionasse favorável contrariamente. Será que essa prova de bombeiro ou outras provas que virão para frente também exigirão que o candidato se posicione a favor ou contra? Não sei dizer. É por isso que eu quero preparar você para além da banca de agora, para além do bombeiro que vai ter agora. Né? Eu estou lhe ensinando a fazer uma redação do CEP, independentemente de qual concurso seja, sendo prova discursiva, é nós aqui. E então é muito importante que você saiba qual é a diferença. Esse texto dissertativo argumentativo exige um posicionamento, como você já aprendeu, né? E que esse posicionamento tem que ser sobre o tema que é proposto pela PAN, pela prova, e que deve elaborar uma tese acerca do assunto. E, normalmente, esse tema é associado a um posicionamento favorável ou contrário sobre determinado tema em debate. Porém, como eu disse, já é uma grande tendência que as propostas de redação Brasil afora não cobrem que você seja a favor ou contra. Muito embora no CEP até hoje cobre alerta para que você não seja pego de surpresa caso a banca mude, porque isso já é uma tendência nacional. Né? As bancas de carreira militar, por exemplo, elas já não cobram mais textos a favor ou contra. Enem nunca cobrou, né? A FUVEST varia entre cobrar a favor ou contra ou não, e eu quero que você fique alerta para a proposta que vai vir. Como é que eu vou saber se é para eu me posicionar a favor, contra ou não? Dependendo do que o comando da proposta te mandar. Se ele mandar para você escolher um dos lados, então a gente tem que dar a nossa opinião. Se ele não cobrar, então a gente não precisa tomar esse lado, né? Definir um posicionamento. Então, muito cuidado. Eu quero dizer também que há, né, essa possibilidade de mudar, né? Quero deixar bem claro que há. Mas vamos lá. Como é que esses TDA se manifestam? Ou você vai encontrar o TDA do tipo problema social, ou você vai encontrar o TDA, que eu chamo de dicotômico ou de opinião contundente, ou opinativo. Eu uso esses três nomes, que é esse no CEP, né, que exige uma tese, porém você tem que se posicionar a favor ou contrariamente. E ainda existem temas do tipo subjetivos ou filosóficos, muito comuns em provas, por exemplo, do Banco do Brasil. Eles cobram bastante. Esse último Banco do Brasil cobrou sobre sustentabilidade, salvo engano. Aliás, salvo engano, foram 3 propostas diferentes, né? Não sei qual foi o critério de seleção. Achei injusto, porque eu achei umas propostas mais fáceis do que outras. E aí um aluno que pegou uma mais difícil e outra que ficou mais fácil. Eu não achei justo. Eu acho que a banca tem que apresentar uma única prova para todos. Elas podem até alternar a ordem das questões ou das alternativas, mas dar uma questão para um candidato e outra para outro é desregular a fiscalização, a seleção. E fizeram isso com a redação do Banco do Brasil, deram 3 propostas diferentes. Então, muito cuidado. Os temas subjetivos, eles já são temas mais abstratos, que estão mais no campo da abstração humana, e que é muito difícil você se posicionar favorável ou contrariamente a algo abstrato, e que não é necessário você identificar qual é a causa e a consequência desse problema, porque é uma coisa abstrata. Então, eu percebi que durante esses anos de escolaridade toda e sala de aula que eu tenho, que existem bancas que cobram o texto que você precisa colocar como tese, a causa e a consequência. Existem bancas que cobram como tese o posicionamento, né, se você é a favor ou contra. E existem bancas cujo tema de subjetividade exige uma reflexão. Então, eu queria fazer uma síntese rápida, antes de acabar a aula, sobre cada tipo de projeto que a gente tem que desenvolver. Quando o TDA do tipo problema social, vai exigir uma tese, mas não é para se posicionar, é para você colocar a causa ou a consequência na tese. Existem 4 possibilidades. Ou você bota causa, ou você bota causa, consequência, ou você bota consequência, consequência, ou você bota um lado positivo e um lado negativo. Você pode colocar a tese de acordo com aquilo que a própria proposta exige ou de acordo com o que você gosta de defender. Essa é a tese do tipo problema social, que também teremos que usar no NUCEP. Porque a banca NUCEP ela é uma proposta mista, além de ela exigir
O juízo de valor, ela ainda exige que você me dê uma causa ou uma consequência, né, ou uma consequência do problema que você vai discutir. Então, é uma caixinha de surpresa a prova no CEP. Exemplos, ó, o Enem é o que mais gosta desse tipo de tema, né, problemas como desafios para a formação educacional de surdos, caminhos para combater a intolerância religiosa, a persistência da violência contra a mulher. Quem é que vai dizer, eu sou a favor da violência? Não existe isso. Não tem como você se posicionar a favor da violência. Todo mundo vai dizer, a violência é uma coisa ruim, todo mundo vai dizer isso. Agora eu preciso que você discuta por que ela persiste, que é o que a banca está pedindo. A persistência da violência. A banca você tem que dar à banca aquilo que ela quer, e ela está querendo dizer por que a violência persiste, por causa disso, por causa daquilo. Ou persiste por causa disso e como consequência a gente tem aquilo. Essa é a sua tese. A publicidade infantil em questão do Brasil. A publicidade infantil manipula as crianças e tornam-nas extremamente consumidoras. Isso acontece pela falta da regulamentação, como consequência a gente tem uma sociedade que é a nossa brasileira, né? A sociedade inadimplente. 2014, já trabalhei em 2014. Agora vamos para o TDA dicotômico, ou de opinião contundente, ou TDA opinativo. Vai exigir a tese, e a tese é o posicionamento favorável ou contrário por meio de um juízo de valor. Então, essa nossa tese é a que a NUCEP gosta de cobrar. Como eu disse, ela precisa do juízo de valor e precisa da tese causa, consequência, para que você discuta esse problema e solucione no final. A gente tem também, como exemplo, o aborto é um direito da mulher ou uma violação do direito à vida? Então, vou ter que escolher um lado. A maconha, ela deve ser descriminalizada no Brasil? Sim ou não? A maioridade penal, ela deve ser reduzida para 16 ou mantida? E devem existir limites para a arte, que foi a prova do FUVEST 2018? Sim ou não? Posicione-se favorável ou contrariamente à intervenção federal no Rio de Janeiro, que aconteceu em 2018, se eu não me engano. Foi 18, 17, acho que foi 18 mesmo. Então, você teria que me explicar o que é intervenção federal e dizer se isso é bom ou ruim e por que ela é boa ou por que ela é ruim. Se você precisa solucionar o problema, como a própria NUCEP pede, você não pode deixar de apontar um lado negativo. É por isso que eu digo, a prova NUCEP, ela é diferente de todas. Você tem que tomar cuidado e eu ainda vou aprofundar essa história lá na frente. Para finalizar o texto subjetivo, temos que abordar a questão da humana, né, abstrata, amizade, persistência e felicidade. Por exemplo, em 1998, a prova do Enem foi sobre o tema viver e aprender. E eu quero saber de você, se tem como você se posicionar a favor ou contra esse tema. Não tem, você não tem como dizer, eu sou a favor viver e aprender, eu sou contra viver e aprender. Isso não existe. Eu quero saber se tem como você apontar a causa e a consequência do viver e aprender. Não tem. Quer dizer, a causa de viver é porque minha mãe me pariu. Não posso dizer uma coisa dessa, né? Tem para quê? Agora você precisa fazer uma reflexão de forma subjetiva, filosófica, abstrata sobre a temática proposta. Ou seja, o que essa proposta quer? Que eu reflita a respeito dessa frase e diga que à medida em que nós vivemos, nós cometemos erros e aprendemos com os nossos erros. Né? Nós vamos superando, aprendendo, assimilando, não errando no que a gente já errou, aprendendo com o erro dos outros. Então, há uma imprevisibilidade com a vida, há erros, né, durante a vida que a gente precisa aprender com eles. Veja como eu fiz uma realmente reflexão, uma filosofia sobre o tema para poder construir um raciocínio pautado em exemplos, em uma coisa mais concreta, para convencer o meu leitor que eu tenho um bom senso. Preste muita atenção, é importante identificar cada temática, né, cada manifestação de tema. E quem determina isso não é banca, não é edital, é a própria prova. Eu gosto de dizer que vocês estarão lá sozinhos, eu não vou estar lá para dizer para você que é para usar tal técnica. Eu estou dizendo quais técnicas existem. Existem 3 técnicas. Você vai ter que prestar atenção em qual das técnicas você vai utilizar, qual delas você vai utilizar para desenvolver o teu projeto. E cada plano de texto
tem que ser adequado ao que o tema pede, já que cada tipo de tema tem seu desenvolvimento próprio. Então, ignorar essa classificação pode trazer prejuízo, tanto de tempo como de projeto de texto, visto que você pode entregar aquilo que não é o que eu peço. Então, muito cuidado, porque quem determina que tipo de manifestação vai acontecer ali, como você vai usar uma estratégia para abordar aquilo ali, é a própria proposta, é a prova, é lá na hora H. Não é edital, não é a banca, não é nada previamente à prova, e sim a própria proposta. É isso que eu quero dizer hoje, quero deixar vocês à vontade, né? Fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula, em que nós vamos falar a respeito da introdução e elaboração de teses. Eu quero mostrar para vocês, baseando-nos também em temas anteriores, como a gente vai elaborar. E quero ensinar para você como elaborar uma tese desse tipo, causa, consequência, e como elaborar a tese do texto opinativo, emitindo o juízo de valor. Eu aguardo vocês lá, fiquem com Deus e tchau.